Estamos apresentando Sinta-se Bem, com Olga Goulart. População feminina, não se chateiem comigo quando eu digo que vocês são mais relapsos com a saúde, não, viu? Eu não posso nem generalizar, porque os homens têm muitos aí que são extremamente cuidadosos. E não sei se vocês viram hoje no Jornal da Manhã, né, uma pesquisa já sendo aplicada em ratinhos, que cresce cabelo rapidamente, né? É uma esperança aí para os carecas, né? Eu espero que vocês não procurem seus respectivos profissionais médicos só no intuito de vaidade, não, viu, gente? Essa especialidade hoje que nós vamos conversar aqui no Sinta-se Bem, que é a urologia, é muito importante. E quando eu faço esse comparativo entre homens e mulheres, eu tenho razão de fato, o doutor Maurício pode confirmar isso, as mulheres visitam muito mais frequentemente as suas ginecologistas ou os seus ginecologistas do que os homens, o seu urologista. E eu acho que os médicos, eles têm um papel assim fundamental mesmo, são formadores de opinião, o nosso estilo de vida depende muito do que a gente ouve às vezes nos consultórios, né? Então é legal quando a gente começa a esquecer, né? Começa a deslizar muito assim nas nossas travessuras, visitar o nosso médico para a gente relembrar o quanto é importante uma prevenção. Dr. Maurício Fux é o nosso convidado de hoje para conversarmos, dentre outras coisas, sobre hiperplasia e câncer de próstata, né? Que é uma forma mais comum, né? De acometer os homens. Os homens estão sempre muito preocupados com isso, porque mexe também com a sua virilidade e tem muito que se fazer em termos de prevenção. A hiperplasia e câncer de próstata são patologias frequentes na vida adulta do homem. A hiperplasia caracteriza-se pela multiplicação benigna das células prostáticas. A hiperplasia prostática benigna, ela em homens, né, a partir dos 50 anos, tendo maior incidência a partir dos 60, quando se torna prevalente em mais de 50% do público masculino. Atualmente, essa doença ganhou um procedimento que torna o tratamento da doença menos invasivo e doloroso, e é também sobre isso que nós vamos conversar. Acho que eu estou me referindo aqui ao laser, mas quem confirma pra gente é o Dr. Maurício Fux. Boa tarde, doutor Maurício, tudo bem? Boa tarde, Olga. Boa tarde, ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição para dirimir qualquer dúvida e trazer informações acerca dessa patologia que é muito frequente nos homens. Pois é. E quando a gente fala aqui de um tratamento menos invasivo, doutor, e já que eu falei aqui de técnicas novas, eu começo a entender que já não é tão novo assim, né, essa introdução do laser nos tratamentos, mas a inovação desses equipamentos se dão numa velocidade muito grande. Eu sei que já tem novidades aí, inclusive já lá no Hospital Português, não é isso? Isso. Na verdade, o laser para tratamento da hiperplasia benigna de próstata já existe desde a década de 70. Agora, houve um impulso muito grande a partir do ano 2000, com novos equipamentos, né, específicos para que houvesse uma resolução mais razoável, uma resolução boa da hiperplasia, do crescimento benigno. E, recentemente, houve a produção desse equipamento, que é um equipamento alemão, né? Em que houve, daqui a pouco eu vou explicar direitinho como ele funciona, para que todo mundo entenda, houve realmente um aumento de eficácia muito grande na desobstrução, que é o problema que acomete os homens portadores de hiperplasia benigna da próstata. Que é um crescimento, né, dessa próstata. Exato. A próstata fica entre a bexiga e a uretra, né? Então, quando há o crescimento benigno dessa próstata, existe uma obstrução ao fluxo urinário. Então, o homem normalmente refere dificuldade às micções. E esse tratamento, a laser, nós fazemos uma cirurgia endoscópica, ou seja, por dentro da uretra, e o laser age exatamente nesse tecido prostático obstrutivo, fazendo que exista uma melhora importante clínica do paciente, ele volte a urinar razoavelmente bem,
como ele urinava antes de ser acometido pelo processo obstrutivo prostático. Interessante. Bom, doutor, quando o senhor fala aí em micção, em dificuldade, algum distúrbio, né? Seria um dos sintomas mesmo? Porque alguns cânceres são bastante silenciosos, é o que mais nos preocupa, né? Acho que homens e mulheres estão sempre muito preocupados com essa condição de, às vezes, um problema desse não haver nenhuma manifestação. Por isso que a gente reforça tanto, não é que a gente tem que ir atrás da doença e ficarmos, assim, muito grilados também. Não, absolutamente. Nem tampouco sair fazendo todos esses exames sofisticadíssimos, mas pelo menos uma avaliação clínica anual com o urologista, no caso dos homens, e a ginecologista, no caso das mulheres, é legal para poder identificar alguma anormalidade ou mesmo relatar alguma queixa para supostamente começar uma investigação e, se necessário, partir para exames mais sofisticados, né? É verdade. Na verdade, a gente tem que realmente distinguir o que é a hiperplasia benigna do câncer de próstata. São patologias totalmente distintas, né? O sujeito que tem hiperplasia é um sujeito normalmente sintomático. Ele tem sintomas obstrutivos ou sintomas irritativos da próstata. Dificuldade para urinar, acorda várias vezes à noite, tem hesitância do jato, ou seja, quando ele vai ao banheiro urinar, demora um pouquinho para sair o jato de urina, tem urgência, quando há uma vontade de micção, ele precisa ir com certa urgência ao banheiro, não necessariamente todos esses sintomas, né? E o câncer de próstata, ele pode ser e deve ser normalmente assintomático ou oligoassintomático. Quando o paciente vai todos os anos ao urologista fazer uma consulta urológica, na verdade ele vai para fazer uma prevenção de câncer de próstata. O paciente que nos procura espontaneamente, sem intenção de fazer esta prevenção, é o paciente que tem hiperplasia. É o paciente que possui alguns ou todos desses sintomas a que eu me referi agora. E aí são patologias distintas. A hiperplasia de próstata não evolui para o câncer de próstata. A etiologia de uma doença é diferente da etiologia de outra doença. Ok, é bom a gente saber diferenciar, a gente ter tranquilidade, olha, seja qual for a anormalidade ou qual for o diagnóstico que nos surpreenda às vezes, né? Que nos pega mesmo de surpresa. É interessante a gente fazer adesão ao tratamento, seja ele qual for, não é? E tomar todos os cuidados. Olá, Ricardo, na linha 3, boa tarde. Caiu a ligação, ligue de novo, Ricardo. Tem Luiz Rogério na linha 2. Oi, Luiz. Oi, Olga, tudo bem? Tudo ótimo. Não sei se você lembra de mim, você fez uma entrevista comigo, você mais ou menos um ano, eu sou dentista. Ah, sim, como é que vai, Luiz? Na verdade, eu tô ligando para dar um abraço. Esse aí que está do seu lado é um grande amigo meu. Olha. E aproveitar para poder extrair dele alguns conhecimentos aí sobre essa nova técnica. Ah, é legal, né? Esse laser moderníssimo, né? Suavizando mais aqueles mais medrosos dessa especialidade, né? Justamente. Pois é, então, Maurição, como eu chamo, que é um amigo de casa. Então eu queria saber de Maurício o que é que tem de verdade aí na história, o que é que ainda é experimental, o que é que a gente já pode orientar as pessoas que possam procurar, vendo que a técnica já está disponível aqui na Bahia. É isso, minha pergunta é essa. Um abraço para ele. Um abraço, Luiz. Tem que voltar aqui, hein? Tá na hora de voltar. Já tem um ano, tá na hora de voltar. Ok, Rogério, um grande abraço. Essa pergunta tem muito fundamento. Na verdade é o seguinte, quando a gente trata de hiperplasia de próstata, existe a cirurgia praticamente secular, que é a ressecção endoscópica da próstata, conhecido como RTU de próstata, ou vulgarmente conhecido como laser. Na verdade, o termo laser é um termo que sempre foi utilizado de forma inapropriada, porque o mecanismo de ressecção da próstata nunca foi laser. É um bisturi com eletrocauterização. Sim. Qual é o diferencial básico entre a RTU de próstata, que, como eu informei, é uma cirurgia secular, para essa cirurgia laser de hoje? É que você tem uma condição de fazer uma coagulação e uma ressecção extensa da próstata, principalmente sem haver sangramento. Isso faz com que você, na grande maioria das vezes, quando você utiliza o laser como tratamento nesses casos, o paciente saia de alta no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte e sem sonda do hospital. Quando a gente utilizava a técnica de RTU convencional, esses pacientes ficavam em média 2 dias no hospital, iam para casa e ainda experimentavam pelo menos uns 7 a 10 dias de sangramento. Então, o grande diferencial da cirurgia laser para a cirurgia de RTU de próstata é o menor sangramento e o retorno precoce às atividades laborativas e atividades esportivas, coisa que com a RTU não existia. Então esse é o grande diferencial. Os resultados
Se nós formos comparar os resultados da RTU convencional e do laser de próstata, eles são muito semelhantes. Então, a intenção da cirurgia é sempre desobstruir o paciente, para que ele volte a ter uma função miccional boa. As duas se prestam muito bem para isso. O diferencial é no menor sangramento e no menor tempo de recuperação da cirurgia laser. Legal. Agora, doutor, essa modernidade toda em termos de equipamento, a gente sabe que esses equipamentos são importados e são muito caros. Isso é repassado em termos de custo na hora da pessoa optar pelo tratamento, ou não tem relação? Porque a medicina evolui, tudo precisa evoluir, mas infelizmente o nosso salário não acompanha, né? O tratamento, vocês dão a escolha, olha, podemos fazer a laser, mas é mais caro, ou não tem isso? Essa é uma boa pergunta, Hugo. Na verdade, todo paciente que é candidato a fazer RTU, ele pode fazer a cirurgia laser. Pode, né? O inverso não é verdadeiro. Porque pacientes que têm, principalmente, fazem uso, tiveram AVC, hipertensos, fazem uso de anticoagulantes, eles não podem fazer cirurgia de RTU, a não ser que eles suspendam sob a orientação do seu cardiologista por um período de pelo menos 7 a 10 dias. Com a cirurgia laser, como praticamente não há sangramento, ele pode continuar usando suas medicações e fazer a cirurgia, ok? Então, assim, como toda tecnologia nova, precisa que os convênios para os seguros de saúde, eles aceitem isso. Aprovem, né? Que é uma dificuldade, está sendo, né, atualmente uma dificuldade muito grande. Mas eu posso te exemplificar o seguinte: há 10, 15 anos atrás nós começamos a fazer laser para tratamento de cálculo urinário. E naquela época, nenhum convênio queria autorizar esse procedimento. E aí, depois de 3, 4, 5 anos, com o aumento da demanda, os hospitais adquirindo equipamentos a laser, porque é uma tecnologia realmente imbatível no sentido de se tratar o cálculo. E então foram revendo esses conceitos, e hoje praticamente todos os convênios de seguros de saúde cobrem isso. Né? Esperemos que num período muito curto isso seja também evidente quando a gente fala de laser para a próstata. Existem alguns convênios já, algumas seguradoras que já sinalizaram a, digamos assim, contemplarem nos seus códigos de procedimentos o uso do laser e a fibra laser. Mas realmente no momento ainda é uma certa dificuldade. Pois é. E a gente tem que rever muitas vezes, ler muito claramente esses contratos, principalmente os mais novos, né? Porque a medicina está avançando muito e os planos de saúde acho que vão ter que arrumar uma forma de acompanhar essa evolução toda. Então, muita atenção na hora de assinar contrato. Tem muita queixa aí com relação aos planos de saúde.